Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje eu quero continuar falando sobre a revelação de Deus, porque é muito importante nós reconhecermos a divindade de Cristo, nós reconhecermos a majestade de Deus, porque assim nós estaremos cada vez mais curiosos e desejosos de termos intimidade com esse Deus maravilhoso que entregou seu único filho para morrer por nós e para nos ensinar, não é? Qual é a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Essa passagem que eu acabei de ler fala desse Cristo, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus que revela o Pai aos homens. Né? O versículo aqui enfatiza que, embora ninguém tenha visto a Deus diretamente, Jesus tem a autoridade e o privilégio de revelar quem Deus é para nós. Você sabe que em alguns manuscritos antigos apresentam uma variação nesse texto que diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Acontece uma pequena mudança, porque aqui na minha versão fala o Filho unigênito, mas nesses manuscritos antigos essa variação fala o Deus unigênito em vez de Filho unigênito. Isso tem uma profunda implicação teológica, porque essa expressão Deus unigênito é uma das formas mais explícitas de afirmar que Jesus é Deus. E essa frase reforça a ideia de que Jesus não é apenas um enviado de Deus, mas ele próprio é Deus. E nós precisamos reconhecer isso, não é? A palavra unigênito significa único gerado, ou seja, ele é o único filho gerado diretamente de Deus Pai, não criado, mas gerado eternamente, compartilhando na mesma essência divina de Deus. A utilização do termo Deus unigênito enfatiza que Jesus, ele é não apenas o Filho, mas ele é Deus em carne. Isso é muito importante. Essa expressão está em perfeita harmonia com a doutrina cristã da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus em três pessoas distintas. Então, essa variação, embora menos comum, ela traz esse reforço sobre a divindade de Cristo. Ela afirma que Jesus é Deus em sua totalidade, não sendo inferior ou criado, mas igualmente divino ao Pai. Isso é profundo e importantíssimo. Essa é uma das declarações mais claras sobre a divindade de Jesus, alinhando-se com outros versículos bíblicos que afirmam a natureza de Cristo, não é? Então, a segunda parte desse versículo que nós lemos aqui fala, né, que ele se deu a conhecer, ou seja, Jesus ele é a revelação de Deus que se dá a conhecer. Embora Deus seja infinito e insondável, Jesus, como Deus unigênito, é a forma completa e acessível de Deus, revelando quem Deus é para a humanidade. Então, em Jesus nós vemos a perfeição da natureza de Deus, nós vemos a sua bondade, nós vemos a justiça, nós vemos o amor, a misericórdia, porque ele é Deus manifestado em carne. Isso é lindo. Né? Então existe essa exclusividade de Jesus, né? O Filho unigênito, essa exclusividade, ele não é um entre muitos filhos de Deus, mas é o único filho gerado diretamente do Pai. Isso confirma a singularidade de Cristo, confirma o seu papel na revelação de Deus, na salvação da humanidade. Então Jesus, como Deus unigênito, é o único mediador entre Deus e os homens. Não é? E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque nós às vezes passamos muito tempo
né, só estudando maneiras de como prosperar, maneiras de como avançar, né, como melhorar a nossa oração para alcançarmos a cura. E enquanto isso, nós temos um mundo lá fora se levantando contra a divindade de Cristo. Nós temos um mundo lá fora se levantando contra, não é, a verdade da palavra de Deus. Um mundo cheio de confusões, querendo distorcer as verdades, não é, dos primeiros princípios que foram estabelecidos pelo Senhor. Então, quando nós começamos a abrir mais os nossos olhos para a importância da natureza humana de Jesus Cristo e também da divindade dele, né, nós começamos a nos aprofundar mais nos atributos de Deus, né, no caráter dele. E isso é muito importante, né? Nós não podemos deixar com que outras filosofias, com que outras ideias corrompam o nosso coração, certo? Então, aqui quando fala, né, nesse versículo que eu li, quando fala que está no seio do Pai, nós vemos ali que está falando dessa intimidade de Jesus com o Pai, sugerindo a intimidade e proximidade entre o Pai e o Filho, uma relação de total comunhão e conhecimento mútuo. Então nós temos esse acesso, né? Nós temos esse acesso ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece o Pai de forma única, porque ele está no seio do Pai desde a eternidade. Ele tem total acesso ao Pai e ele revela esse conhecimento aos seres humanos. Então, o que nós, seres humanos, devemos fazer, não é? Devemos aprender mais com ele. Devemos reconhecer mais a majestade e a grandeza dele. Devemos crer, não é? Crer na majestade e na grandeza dele. E devemos afastar de nós tudo aquilo que vem para nos distrair, para nos confundir, não é? Não vale a pena fazer uma salada de ideias, não é? A palavra de Deus é clara. Deus se revela de uma maneira clara, acessível e íntima. Então a minha pergunta para você hoje é: você sabia de tudo isso? Não é? Você sabia? Você já tinha ouvido, né, falar dessa revelação, essa revelação especial que está disponível para nós? Você já tinha ouvido falar dessa majestade, dessa grandeza de Deus que é revelada para nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio para essa terra, não é? Que tem essa exclusividade, porque ele é unigênito, ele é íntimo, ele conhece o Pai desde a eternidade e ele está disponível para você. Que você possa, no dia de hoje, abrir o teu coração para o Senhor Jesus Cristo, que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada por esse ensinamento de hoje. Que nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos nessas verdades, porque às vezes a gente se aprofunda em tantas outras coisas, Senhor. Coisas que não são sustentáveis, coisas que são passageiras, mas a tua verdade ela é atemporal, ela não muda, né? E o Senhor Jesus Cristo, esse que veio para nos revelar o Pai, ele pode promover nas nossas vidas essa intimidade com o Deus Todo-Poderoso e com o Espírito Santo, que nos transforma e nos molda e nos fortalece no dia de hoje. Possamos ser impactados pela tua presença em nossas vidas, Senhor. E eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar, comentar e curtir esse devocional para que outras pessoas também sejam abençoadas.